Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estou postando esse vídeo hoje em resposta ao desafio Lançai a Palavra. O desafio foi feito por mim pelo meu amigo Wesley Fernandes. Fiquei muito feliz com esse desafio porque é sempre bom compartilhar a palavra de Deus e incentiva as pessoas, a lerem mais a Bíblia, a ouvirem mais da Bíblia. Até quem não está lendo acaba ouvindo da Bíblia, então resolvi responder esse desafio. Hoje eu quero falar com cada um de vocês que está assistindo um pouco a respeito de amor. Quero falar a respeito de amor. E o texto que nós vamos usar como base, o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Vamos lá? Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Vou ler mais uma vez. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Algumas versões dizem, porquanto com amor eterno te amei. Outras dizem, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Vamos lá. Queria perguntar para vocês, qual é o maior amor que nós conhecemos? Qual é o maior amor que você conhece? Assim, amor maior que tem é esse. Seria o amor de homem e mulher, o amor de um irmão, amor de amigo, amor de filho para o pai, amor de mãe para o pai. Geralmente as pessoas dizem, que é amor de mãe. Amor de mãe não tem igual, não tem como. A mãe tem um amor inexplicável pelo filho e tal. É certo que os amores que nós conhecemos, nós temos bons exemplos de grandes amores de homem e mulher, assim como maus exemplos, Grandes irmãos que se amaram e irmãos que não se amam de jeito nenhum. Filhos que amam os pais e filhos que abandonam os pais. E vice-versa, pais que abandonam filhos aí em porta de orfanato, na rua mesmo. Filho que já matou pai, que a gente já viu notícias aí. Pais que matam filhos. São coisas que nós temos visto. Mas quando ama de verdade, a gente fala, não, o amor de mãe é muito forte. Ou, nossa, aquele marido como amava aquela mulher, como aqueles irmãos se amam. Nós temos exemplos de amores muito fortes, esses que eu citei. Nossa, aqueles amigos, é um amor muito grande, aquela amizade entre eles e tal. Enfim, nós conhecemos amores muito fortes. Agora eu quero te perguntar o seguinte, qual é a maior prova de amor que você conhece? Qual é a maior prova de amor que você conhece? Posso citar, seria a pessoa se declarar em público. Nossa, isso é uma prova de amor. A pessoa é tímida, foi lá no trabalho da esposa ou da namorada que ele queria que fosse esposa. Ou a mulher pegou um microfone e foi para um carro de som. Isso é a maior prova de amor que você conhece? Qual foi a maior prova de amor que você já viu? Seria, sei lá, abrir mão de certas vontades? Não, aquela pessoa ama tanto fulano que deixou o emprego para ficar com ela, um emprego bom. Ou a mãe deixou de comer para dar comida ao filho. Isso é uma prova de amor muito forte, A mãe ficou com fome para o filho não ficar com fome, Ou doar órgão, pronto. A pessoa estava doente, aquele rapaz ama tanto que doou um rim para ela, doou sangue, Sangue, tem as campanhas, eu sou doador de sangue, seja também um doador de sangue, não dói nada. Ele é uma prova de amor, doar sangue é uma prova de amor. O que seria a maior prova de amor? Prover sustento. Eu te amo, eu te sustento. O pai fala pro filho, eu te dou tudo que você precisa, eu cuido de você. Seria isso a maior prova de amor que uma pessoa pode dar? Para mim, a maior prova de amor seria caso a pessoa que é objeto daquele amor, o amado, estivesse a ponto de morrer. E a pessoa que ama se colocar em seu lugar. Isso para mim é a maior prova de amor. Entrar na frente de uma bala, por exemplo, A pessoa disparou um tiro, a pessoa ama tanto que preferiu tomar o tiro. Ou ser ferido de morte, Ao defender a pessoa amada, a pessoa está lá sofrendo um assalto, a mão armada, você está vendo que o meliante, o vagabundo que está lá assaltando, vai atirar. Você entra na frente, você luta com ele e você acaba morrendo por isso. Isso é uma prova de amor muito forte, abrir mão da sua vida pela vida de outra pessoa, Sei lá, o caso do estupro, por exemplo, a pessoa você ama tanto, você está vendo aquela pessoa ser atacada e você vai defender a honra e a integridade física da pessoa que você ama, que você não quer vê-la ferida, e nisso você morre. Você entregou sua vida, você morreu. Isso é pra mim, a prova de amor
muito forte mesmo. A maior prova de amor que a gente pode ver aqui na Terra é entregar a vida por alguém. Você abre mão da única coisa que é só a sua vida é sua, de fato. Mas você abre mão disso por outra pessoa. E eu quero dizer para você que foi esse amor que Cristo teve por você. Foi esse amor que eu descrevi, o amor de entregar a vida, que Cristo teve por você, que teve por mim. Então, eu quero que você abra em mais um texto bíblico que nós vamos ler, Efésios capítulo 5, versículo 2. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, você abra a sua enquanto isso. Efésios 5, capítulo 2 diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vou ler mais uma vez para você. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e em cheiro suave. Ele a si mesmo se entregou por nós. Vamos ler mais um texto. Abre em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Veja o que a Bíblia diz, lá em Filipenses 2, 8. Eu vou ler aqui para você. Se você não conseguiu abrir, você dá pausa no vídeo, depois você continua. Vamos lá? Diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você vai ler o contexto, não vou ler porque o texto é um pouco grande, você vai ver que está falando de Cristo. Ele está falando de Jesus, que sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, abriu mão de ser Deus para se tornar homem. E na forma de homem, ele a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte. E a morte de cruz, uma morte dolorosa, uma morte sofrida. Eu acredito que todos que verem esse vídeo já viram o filme Paixão de Cristo. Olha, é um filme muito impactante, as cenas são muito fortes, mas aquilo foi pouco perto do que Cristo sofreu. Nós não vamos conseguir jamais mensurar o sofrimento de Cristo aquele dia, naquela hora. E é isso que diz, ele podendo ser Deus, ele abriu mão para assumir a forma de homem e se entregou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, obediente ao plano de Deus. Aí você pode perguntar assim, o que tem a ver a minha vida com a morte de Cristo? Tá, ele morreu, mas por quê? O que eu tenho a ver com isso? Eu nem era vivo, meu pai não era vivo, minha avó não era viva, isso foi... Eu não consigo nem contar quantos parentes precisa para eu estar vivo. Tataravô não era vivo, tataravô não era vivo. O que eu tenho a ver com isso? Para te dizer isso, nós vamos continuar andando um pouquinho na Bíblia, que eu quero te dizer dentro da Bíblia o que eu tenho a ver com a morte de Jesus. Primeiro, eu quero que a gente abra no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Tá? Romanos 6, 23, vou abrir aqui rapidinho. Mais uma vez, se eu estiver abrindo muito rápido, você dá pausa no vídeo e acompanha. Quero que se você tiver uma Bíblia, acompanhe a leitura. Mas se você não tiver, escute bem, medite nisso. Se der para você tomar nota, copie. São coisas muito importantes da gente saber para a nossa vida. Tá? Então Romanos 6, versículo 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu vou repetir. Aí você se perguntou, né? O que tem a ver a minha vida com a morte de Jesus? Aí eu venho para o texto que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem consequências. Todas as coisas. Se você falta o trabalho, você vai ter a consequência de um desconto, de uma demissão, de uma suspensão. Se você faz hora extra, você vai receber a mais por isso. Se você... O que você planta, você colhe. Você planta banana, você colhe banana. Você não vai colher milho. Plantou banana, colheu milho. O que você planta, você colhe. Isso é uma lei natural da vida. A lei da semeadura. Para todas as coisas na vida é assim. Você faz coisas boas, você colhe coisas boas. Você faz coisas ruins, você colhe coisas ruins. E uma consequência muito grave do pecado é a morte. Quando se planta pecado, se colhe morte. O salário, o pagamento, aquilo que quem fez recebe por direito, né? Quando você trabalha, você tem direito, você recebe a garantia do recebimento por direito do seu salário. Quem peca, recebe a morte. O salário do pecado é a morte. Quem planta pecado, colhe morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Mas eu vou começar falando sobre essa parte. O salário do pecado é a morte. Aí você fala assim, o salário do pecado é a morte, ainda o que tem a ver a minha vida com a morte de Jesus. O salário do pecado é a morte. Então eu quero que você abra agora, ainda em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Vamos lá. Diz assim, porque todos, veja bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem foi criado para estar em comunhão com a glória de Deus, mas o pecado separou, porque o salário do pecado é a morte. E todos, eu pequei, você pecou. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Aí você vai dizer para mim assim, eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem, eu frequento uma igreja, ou eu não tenho religião, mas eu faço bem, eu amo as pessoas, eu não brigo, eu não tenho vício, eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho pecado. Você pode dizer isso. Então eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, 1 João, no capítulo 1, versículo 8. Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos pecaram. E se você acha que não pecou, sinto lhe dizer, amigo, que você está se enganando. Se você for buscar a verdade dentro de si, você vai ver que erra. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Eu peco, você peca, todos pecam. E aquele que diz que não peca, ele está se enganando e não há verdade nele. Você pecou, eu pequei, você peca, eu peco. Todos pecam. E o salário do pecado é a morte, foi o que nós lemos antes. Eu quero te dizer que só há uma pessoa, só há um, que viveu as mesmas coisas que nós e não pecou. Quero que você abra ainda em 1 João, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aleluia. Veja bem o que diz. Bem sabeis que ele, o texto está falando de Jesus. Você depois vai ler e ver que o texto está falando de Jesus Cristo. Bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele é o único que não pecou. O único. Todos nós pecamos. Jesus, o único que não merecia morrer. O único que não tinha direito a este salário, que é a morte, porque não pecou, se entregou para morrer em nosso lugar. Não foi o que nós lemos atrás? Que ele assim mesmo se entregou em sacrifício? Não foi o que nós vimos? Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou. Aí, vamos dizer que você me diga exatamente o contrário. Que você não diga que não tem pecado. Que você diga assim, não, eu tenho um pecado demais. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Você pode me perguntar. Eu tenho pecado demais. Jesus não vai querer me perdoar. Lembra que nós estamos falando sobre amor? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, né? Capítulo 4, versículo 8. Veja o que a segunda parte do versículo diz. Vou ler a segunda parte do versículo 8. Está aqui. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Eu tenho muito pecado. Olha só que tremendo. O amor cobrirá a multidão de pecados. Eu estou falando para você só o que está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando isso. Eu não tenho pecado nenhum. Tem. E mesmo que sejam muitos, o amor cobrirá. E amor maior que esse não existe. Aí você pode se perguntar, é só assim? Esse é o único jeito de ser salvo da morte? Só por intermédio de Jesus eu posso ser salvo? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, em nenhum outro... Mais uma vez o texto está falando de Jesus. Eu quero que você leia depois, com o tempo, você vai ver que está falando de Jesus Cristo. Diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez, aleluia. Veja o que a Bíblia diz para você, para mim. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E eu vou te falar mais uma coisa. Você tem noção do sacrifício que foi? Você consegue imaginar, medir comigo, tentar imaginar comigo o tamanho do sacrifício de Jesus para se sacrificar ali, para morrer, o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi humilhado sem precisar.
sem merecer, por amor a nós, mesmo se existisse outro meio de ser salvo, eu ainda ia preferir este, pelo amor que ele representa. Hoje nós estamos falando do amor de Deus por nós, e a maior prova desse amor foi Cristo ter se entregado. Eu preciso desse amor. Você precisa desse amor. Estamos todos condenados se nós não aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós. Condenados à morte. Mas se nós aceitarmos, se nós confessarmos que Cristo é o nosso Senhor e aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós, então nós seremos salvos. Porque em nenhum outro há salvação. Não foi o que nós lemos? E só há um nome, o de Jesus Cristo, pelo qual nós devemos ser salvos. Se você não aceitou a Cristo ainda, se você não recebeu esse amor em sua vida, eu quero te perguntar, de todos os amores que você já viveu, já experimentou, amores e paixões, todos, não estou falando só se você experimentou amor homem e mulher, amor dos seus pais, amor dos seus irmãos ou dos seus amigos, de todos os amores que você já experimentou, algum foi maior do que esse? Alguém sem merecer assumiu para si uma morte sua, você ia morrer, merecendo, e ainda assim a pessoa sem merecer tomou o lugar, morreu por você. Você experimentou algum amor maior do que esse? Alguém já morreu em seu lugar mesmo sem merecer? Não existe um amor maior que esse, você não vai encontrar. Jesus tem esse amor para te oferecer. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode estar cansado da sua vida, se sentindo vazio, sem amor. Às vezes você não experimentou foi amor nenhum. Tudo que você experimentou foram paixões vazias e você sabe disso. E você procura preencher esse vazio com um monte de coisas. Você está cansado dessa vida, você está sobrecarregado desse fardo que você tem levado. Eu te digo, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você um dia já recebeu a Cristo, já se entregou a Ele, mas hoje você anda longe dos caminhos de Deus, eu quero te perguntar, a decepção que você teve com seus líderes ou irmãos é maior do que esse amor? Nós sabemos que muitas pessoas se afastam do caminho de Deus porque se ferem no relacionamento interpessoal dentro da própria igreja. A igreja é composta por homens, e homens são falhos, e eles muitas vezes nos decepcionam, nos ferem, nos ofendem, nos humilham. Eu sei do que eu estou falando, eu passei por isso. Mas o que eu preciso perguntar para você essa noite o que eu preciso perguntar para você hoje é: todas essas coisas que aconteceram são maiores do que o amor de Jesus por você? Tudo isso é maior que o amor de Jesus? Eu acho que não, amigo. Eu acho que não. Ah, mas eu saí da igreja porque eu estou experimentando coisas boas, eu quero viver a vida, tá? Todos os prazeres que você puder experimentar numa vida sem Cristo são maiores do que esse amor? Qualquer prazer, me diga qualquer um, e compare, equilibre com esse amor. E me diga se é maior, se pesa mais na balança, se no fiel da balança esses prazeres pesam mais do que o amor de Cristo por você, por mim. Não, não pesa. Nada, eu vou te falar, nada é maior do que o amor de Cristo por nós. Nada é maior do que o amor de Jesus por você que está assistindo esse vídeo. Ele te espera de braços abertos. O amor dele é eterno. Foi o texto que nós lemos no começo. Com amor eterno te amei, e com benignidade te atrai. Hoje ele te atrai, porque com amor eterno ele te amou. O amor dele é sem fim. Venha para Jesus hoje mesmo. É o que eu te convido. Vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, da sua casa, onde você estiver, e fale com Jesus. Diga: Jesus, se você ainda não o conheceu, eu entrego a Ti a minha alma, eu te entrego a minha vida, eu preciso desse amor, eu quero esse amor, eu quero saber mais desse amor, viver mais desse amor, experimentar mais desse amor, compartilhar mais desse amor. Preenche a minha vida, perdoa os meus pecados, e vem ser meu Salvador. Lava minha alma com Teu sangue, e me livra da morte por intermédio da Tua morte. Se você está longe dos caminhos de Deus, já recebeu a Jesus e está longe, ore.
Fale com Deus agora. Use essa oportunidade para se reconciliar com Cristo, porque Ele continua lá. Se você já andou nos caminhos do Senhor, você conhece a palavra, a parábola do filho pródigo. O pai continua lá, olhando para o horizonte, esperando a sua chegada. Volte hoje. Volte ainda hoje para Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar hoje. E como de praxe no desafio Lançar a Palavra, nós temos que desafiar mais 3 pessoas. Na verdade, eu só quero desafiar 2 pessoas. Se a pessoa não cumprir o desafio de postar um vídeo a respeito de um texto bíblico, a pessoa tem que me dar uma Bíblia. Eu já estou dizendo que eu quero uma Bíblia Thompson, porque de algum meio a minha sumiu, cara. Não sei como foi, mas eu quero uma Bíblia Thompson, tá? Não precisa ser aquela com encadernação de luxo, mas eu quero essa. E as 2 pessoas que eu quero desafiar, a primeira delas é meu pai, o pastor Antônio Carlos. Pai, eu tenho muita saudade de ouvir o Senhor falando da palavra de Deus. Eu sou fruto da semente que o Senhor plantou, Pai. E eu queria ouvir um pouco mais dessa semente, vindo do Senhor. Então, o desafio é para o Senhor falar só um pouco mais. Eu só quero ouvir, pelo menos mais essa vez, o Senhor falando disso, Pai. E a outra pessoa que eu quero desafiar é meu tio, o pastor Marquinhos, para falar da palavra de Deus e do amor no qual nós estamos aliançados, tá? Tá feito o desafio. Eu agradeço muito a todos vocês pela atenção. Tenham uma boa noite e fiquem no amor de Deus, nesse amor eterno. Amém? Obrigado.